Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia. Sejam bem-vindos a esse momento da reflexão da Palavra de Deus no canal Católico hoje, nessa sexta-feira, e hoje é o dia 10. Vamos então pedir a luz de Deus para a gente meditar essa palavra que hoje é de Lucas, capítulo 5, versículos 12 ao 16. E vamos pedir a Deus que ilumine a nossa caminhada, ilumine a nossa vida, a nossa trajetória de vida com bênçãos e graças. Desejar, dê o seu gostei para esse vídeo e compartilhe com seus amigos também. Vamos então iniciar a proclamação do Evangelho de Lucas. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos, hoje o Evangelho traz essa passagem que Jesus curou um homem leproso, que era uma doença sem cura para aquela situação, para aquela época. E ele, por causa dessa doença, ele era um segregado. Um segregado é uma pessoa forçada a viver fora da comunidade. Então, a sinagoga, ela declarava algumas pessoas incapazes de viver na vida comunitária, pois havia um risco de algumas doenças contagiosas ou infecciosas proliferarem no meio da comunidade. Então, eles eram obrigados a ser segregados. Então, ele, como um homem segregado, ele vivia longe da comunidade. Então, ele estava condenado ao isolacionismo, vamos dizer assim. Ele se aproxima de Jesus, quebrando a norma, porque a norma impedia de se aproximar demais das pessoas. Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. E aqui ele, num ato de fé, sabendo que Jesus tem poderes milagrosos, ele acredita que Jesus nem precisa tocá-lo. Só se ele disser, basta ele dizer uma palavra, e apenas uma palavra, e ele vai ficar curado. Então é um homem que tem fé. E essa sentença que ele carrega consigo é quase como que uma maldição. Aos olhos da religião, porque as pessoas que eram marcadas com esses tipos de enfermidades eram espécie de pessoas amaldiçoadas por Deus. Então ele tem o mal em si de ser uma pessoa impuro aos olhos da comunidade, aos olhos de Deus. E ele tem esse mal do isolacionismo, ou seja, ele está condenado a viver separado da sociedade, não pode trabalhar, não pode levar uma vida normal. Enfim, não pode transcorrer a sua vida no meio das pessoas, da comunidade. Mas Jesus, então, realmente o traz para perto de si. Jesus faz até mais, Jesus o toca. Havia uma proibição de que mesmo não poderia se tocar nessas pessoas. Veja que Jesus ele não respeita essas convenções sociais. Não é? Então Jesus o toca e Jesus o purifica. Ou seja, não é ele que vai contaminar Jesus, é Jesus que com o poder de cura dele vai limpar esse homem. É exatamente o contrário. Então, esse leproso, ele teve muita coragem para se aproximar de Jesus num ato de fé, confiando na misericórdia e na compaixão de Cristo, porque Cristo já era visto assim. Cristo era visto como uma pessoa compassiva, que falava com as pessoas, que prestava atenção nas pessoas. Então, depois Jesus, ele dá uma diretiva, uma direção para ele, que ele precisava ir ao sacerdote lá na sinagoga, para ele ser testificado de que estava curado, e ele recebeu um documento de que ele poderia voltar e sair da segregação e reintegrar a vida comunitária. Então, seria a mesma coisa com uma pessoa que está muito doente, vai no hospital e obtém um laudo de cura de um médico lá no hospital, e assim ela pode sair do isolacionismo. Muitas pessoas ficaram isoladas no nosso mundo devido aos fatos, às doenças que apareceram ultimamente. Muitas pessoas foram obrigadas a se isolar. É uma coisa muito triste, né? Muitas pessoas em depressão, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas tristes, abatidas, afastadas de seus serviços. Nós tivemos essa pandemia recente que provocou um grande isolacionismo. Então a gente tem um pouco de noção do que é viver separado e segregado, não é? Temos uma mínima noção disso. E era o problema dele. Então quando ele ficou curado, ele pôde ir na sinagoga para receber um documento de que ele estava curado.
Então a mensagem para nós ela é muito clara, muito simples, porque de fato, para ajudar o próximo, Jesus ele então desafia certas convenções de regras de isolamento, ele se aproxima dessa pessoa ou daquelas pessoas leprosas, não é só um, são vários, né? Jesus curou muitos deles. Então ele vai além, porque o amor dele se manifesta, né? Então, para ser curado, é claro, ele teve coragem também de romper o isolacionismo, de vir ao encontro de Cristo. Eu não sei se nós temos essa coragem hoje, tanto de Cristo, que vai ao encontro dessas pessoas, quanto essas pessoas de terem coragem, né, de se aproximar de Deus, de Cristo, para receberem a cura. Porque tem que romper algumas barreiras, né? Limites e preconceitos, até derrubar as barreiras das pessoas que vão tentar impedir que isso aconteça. Infelizmente, dentro da religião nós temos muitas situações assim. Mas a gente pode se perguntar se a gente trata as pessoas com caridade, com amor e compaixão, ou então com preconceito. Porque o preconceito é uma coisa muito forte, que se manifesta na vida dessas pessoas que tentavam se aproximar de Cristo, enfrentando barreiras, enfrentando a discordância de muitas pessoas dentro da comunidade. Vamos pensar nessa realidade, porque o nosso mundo é cheio de barreiras e preconceitos, infelizmente. Vamos pedir a Deus que nos cure também, porque nós somos doentes e enfermos, não é? Temos a necessidade da cura espiritual, da libertação, da purificação. Enfim, temos as lutas em nossa vida para se libertar, né, de questões interiores, de problemas interiores. As pessoas carregam com si sofrimentos, carregam dentro de si muitos sofrimentos que a gente nem sequer imagina. Peçamos a Deus então a graça da gente ser também purificado como leproso. E vamos agora concluir com a bênção final e não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.